A família, nós vamos entender que ela sempre fez parte do plano de Deus. Ela está debaixo do projeto de Deus. Deus deseja que as famílias sejam felizes. É sonho de Deus que as famílias vivam em paz, debaixo de uma prosperidade. E é exatamente por Deus ter todo esse cuidado com a família que o nosso adversário, ele se levanta contra as famílias, e o objetivo dele é provocar essa confusão, é provocar essa segregação, esse distanciamento, é provocar esse princípio de pet no meio das famílias. Então, ele vai jogando esse distanciamento, ele vai entrando no meio dos relacionamentos, causando separação, causando tristeza, vergonha. Quantos familiares estão hoje vivendo essa pobreza, essa miséria dentro do seu ambiente? Já não existe mais o amor, já não existe mais o equilíbrio, já não existe mais o respeito pelo qual Deus havia projetado dentro dos lares, dentro de nossa casa. Então é importante que nesse mês da família nós possamos buscar esse equilíbrio e para que tudo vá bem dentro do nosso lar, para que tudo caminhe debaixo dessa promessa, dessa palavra que Deus liberou aqui através do salmista, desse cântico de peregrinação, desse retorno da Babilônia para Jerusalém. Então eles iam cantando e iam lembrando, proclamando e declarando que o homem que teme ao Senhor, que busca andar nos seus caminhos, que ele vai prosperar, ele vai comer do fruto do trabalho, ele vai ser feliz. A palavra felicidade aqui, ela aparece em vários versículos dentro do Salmo 128, você vai ver isso no Salmo 127, é um cântico, é uma peregrinação. À medida que eles iam caminhando, eles iam cantando, porque eles lembravam da promessa de Deus para a sua vida. Então, feliz é o homem que teme ao Senhor. Por que que nós pensamos assim? Por que que nós acreditamos nisso? Porque nós cremos que Deus ele vai derramar sobre nós, sobre o nosso lar nesse mês da família, a felicidade, a alegria, a paz, a prosperidade, a cura, a salvação dentro do lar, no meio dos nossos familiares. Nossa família estará segura nas mãos de Deus, porque nós tememos a Deus, e quando nós tememos a Deus, tudo irá bem dentro do nosso lar. Eu creio nisso, sabe por quê? Porque a primeira coisa que eu quero deixar para o seu coração nesta manhã é que existe uma promessa de prosperidade. Amém, queridos? Vamos dizer juntos? A minha família, temendo a Deus, tudo irá bem, porque existe uma promessa de prosperidade. Amém? Versículo 1 e 2 diz assim: bem-aventurado ou feliz aquele que teme ao Senhor, que busca andar nos seus caminhos. Comerás do fruto do teu trabalho, serás feliz e próspero. Então a primeira coisa que eu vejo é essa promessa de prosperidade. Se existe um problema ou uma situação terrível que nós estamos vivendo nesse período de pandemia, é que muitas famílias estão vivendo dias difíceis nessa questão financeira, por exemplo. Quando falamos de prosperidade, a primeira coisa que vem em nossa mente são finanças, não é isso? É a questão do recurso mesmo, do dinheiro. Então, muitas famílias estão vivendo isso, perderam trabalho, os negócios, infelizmente, abriram falência, as coisas vão ficando difíceis no comércio, na indústria, existem cortes. Ontem foi o dia do trabalho, e a estatística é de 15 milhões de brasileiros estão desempregados. É um número expressivo. É claro que esse problema é no mundo inteiro. A gente gosta de olhar para a grama do vizinho, né, e achar que lá é melhor. Não é, não. A realidade está difícil para todas as pessoas, em qualquer tipo de país, de sociedade. É lógico que num país mais desenvolvido, país mais rico, você ainda tem outros benefícios, outros recursos, mas seja grato a Deus por morar no Brasil, porque pelo menos aqui a solidariedade existe, as pessoas são piedosas, a igreja ajuda, né? O governo ajuda de alguma forma. Poderia ser melhor? Poderia, mas de alguma maneira existem pessoas que se preocupam por nós
diferente do contexto de outros países, de outras sociedades. Então não pense você que o problema ele é local, que o caos ele é apenas uma situação nossa. Então muitos lares estão enfrentando essa pobreza. E muitos lares estão enfrentando essa miséria, o desemprego e alguns até mesmo a fome. Ontem eu vi um videozinho na televisão de 2 meninos, acho que vocês já viram esse videozinho aí pelos WhatsApps da vida. 2 crianças brincando com um estilingue, aliás, tentando caçar pomba, se eu não me engano. Um animal para comer. Aí o cara parou com o carro e eram 2 crianças pequenas. E ele parou com o carro e falou, vocês não podem saber que é proibido andar com o estilingue? E aí os 2 deram uma disfarçada, né, uma estrada de terra, e o camarada filmando dentro do carro dele. E um dos meninos, ele pediu desculpas, o maiorzinho, veio com o estilingue para entregar para o cara, e o outro pequenininho que estava atrás, um barrigudinho, calçãozinho azul, acho que já deve ter visto esse videozinho aí. E ele fala, o que você está fazendo com esse negócio aí? Faz a pergunta para o menino, né? Ele falou, e você aí, tal? E ele está com medo, é uma criança, né, pequenininha, acho que do tamanho do tutu, e ele está com medo. E aí ele diz assim, é porque lá em casa não tem carne. Essa foi a resposta. E sensibilizou até as pessoas do programa que estavam passando, aquele programa lá, encrenca, que passa lá o negócio do WhatsApp lá. E aí sensibilizou aquelas pessoas. Eu fiquei pensando naquilo dali, e eu voltei na minha infância, porque eu também andava daquele jeito, barrigudinho, né? Eu sempre tive uma pancinha. Com o shortinho, era igual, a cabeça grande, o shortinho e a barriguinha. É claro que eu nunca fui habilidoso com pedras, né? Muito menos com estilingue. E nunca vivi essa realidade. Mas a realidade da escassez em minha casa era normal. Não tínhamos o que nós temos, o que eu consigo proporcionar aos meus filhos hoje. Então carne na minha casa era uma vez por semana e olha lá ainda. Durante a semana era berinjela. Às vezes eu chegava em casa e minha mãe fritava berinjela com a milanesa. E o olho, é por isso que eu amo bife à milanesa. Ó, tô dando a dica, quem quiser ser visitado e abençoar o vaso, dá lugar. E eu chegava em casa, olhava aquilo e eu achava, uau, é bife. Chegava da escola, jogava o material e achava que era bife. Quando eu mordi, minha mãe nem falava, quando eu mordi era berinjela. Eu tenho raiva de berinjela milanesa. Eu gosto de salada de berinjela, mas berinjela milanesa não como. Né? Não me convide para comer uma berinjela milanesa na sua casa. Não faça lasanha de berinjela milanesa e me convide para comer, que eu vou comer, porque eu sou educado, né? Senão eu ia levar a peia da mamãe, mas eu não gosto. Então essa era a minha realidade. E aí aquele rapaz, ele pega uma carne que estava dentro do seu carro e entrega para aquele menino, olha, leva para uma carne, uma linguiça, fala, leva para sua mãe e fala para ela fazer para vocês comerem. As pessoas estão passando necessidade. As famílias estão vivendo essa realidade nos dias de hoje. Graças a Deus que não é o nosso caso. Graças a Deus que nós não temos esse tipo de conflito, nós não temos esse tipo de problema, não porque nós somos melhores do que ninguém, não, porque Deus decidiu nos abençoar. E nos seus eternos decretos já estava declarado por causa da promessa. E Ele faz essa promessa dizendo que a família seria próspera, que a felicidade dentro do lar daqueles que temem a Deus, elas andam a caminho juntos, elas andam de mão dadas. Deus promete essa abundância de alimento, Deus promete essa prosperidade no trabalho, e em tudo que o homem faz, ele irá bem. Então, a bênção de Deus inclui aqui para nós trabalhar e usufruir do fruto do trabalho. Não no sentido escravo, que você trabalha e parece que não tem resultado algum. Isso não é a bênção de Deus, é o seu desequilíbrio administrativo que faz com que você gaste mais do que você ganhe, que você se comprometa. Não é esse tipo de realidade, mas o que Deus promete é que quanto mais nós tememos a Deus, quanto mais nós nos colocamos diante de Deus, Deus nos dá o trabalho e Deus nos prospera. A prosperidade de Deus sempre vai estar ligado ao trabalho. Quando Deus cria o homem, Ele vai dizer que do trabalho de tuas mãos comerás. É lógico que é fruto do pecado, da maldição, porque Deus iria
dar a eles o alimento. Adão não precisaria ter muito esforço, mas agora é diferente. Mas mesmo diante dessa palavra, Deus promete também ali a Adão o trabalho. E ele vai dizer: do fruto do seu trabalho agora você vai comer. Aqui há uma ligação no verso 2 com o livro de Gênesis, quando ele vai dizer que fruto do teu trabalho, comerás do fruto do teu trabalho, é a mesma coisa. Deus prometendo prosperidade e ao mesmo tempo dando a nós trabalho. Percebe? E quando você entende isso, quando você percebe isso, você vê que a sua prosperidade vem do seu trabalho. É fruto, é dignidade, é Deus honrando você, é Deus honrando a sua casa. Muitas pessoas acreditam e julgam que a bênção de Deus, ela vem assim, de uma forma diferenciada disso. Então alguns jogam na loteria, outros fazem qualquer outro tipo de coisa, mas nós entendemos e cremos na palavra de Deus, que é através do esforço do nosso trabalho que Deus vai prosperando a nossa vida nas mais diversas áreas. Se você quer que a sua família seja próspera, então se esforce para que a prosperidade de Deus venha sobre a sua família, porque é a promessa do Senhor, é a bênção de Deus. Felicidade e prosperidade caminhando juntas no versículo 2, é a graça que Deus derrama sobre nós, e quanto mais nós trabalhamos, mais nós somos abençoados. Deus vai enchendo o coração de alegria, Deus vai mudando o nosso comportamento, Deus vai estabelecendo sobre nós essa bênção, esse poder, esta unção, essa graça, é promessa de Deus para a sua vida. Portanto, meu irmão, não há prosperidade sem esforço. Não há prosperidade sem esforço. Não adianta você orar e achar que as coisas cairão do céu. Pode cair um objeto do céu e te machucar. Então você tem que orar, você tem que ter a direção de Deus, e você tem que trabalhar. Comerás do fruto do teu trabalho, e aí você vai ser feliz e próspero. Prosperidade é assim que acontece nas Escrituras. Não é participando de campanhas, aceitando desafios, como esse evangelho barato promete às pessoas. Isso é charlatanismo, isso não é bíblico, isso vai trazer mais prejuízo para você do que você possa imaginar, porque você está tentando ao Senhor nosso Deus. Se você quer que a sua família prospere, ensine a sua família a trabalhar então. Vai dando pequenas lições, pequenas tarefas a seus filhos. Vai ensinando eles a administrarem o dinheiro que ganha. Né? Ganha lá R$2, já sai correndo e vai comprar sorvete, vai embora os R$2. Né? Vai lá tomar casquinha. Agora não é mais R$2 a casquinha lá no shopping, né? É R$3,50. Aumentou, até a casquinha aumentou. Não tá difícil tomar casquinha agora. Tá nada, tá amarrado. Não é possível você não ter R$3,50 também, não é miséria demais, não é? A gente tem. O que eu quero dizer é que nós precisamos ensinar que a prosperidade, ela é fruto do trabalho. É assim que funciona em sua família. Pelo menos deveria ser. A família que teme ao Senhor, a esposa frutificará em todo o tempo. Olha o que diz o verso 3, diz assim: tua esposa será como videira frutífera em tua casa, teus filhos serão como da oliveira ao redor da tua mesa. Tua esposa será como videira frutífera. Percebe? Videira frutífera. Então aqui diz o texto que ela frutificará o tempo todo. Então, para que os leitores daquela época, que é da comunidade agrícola, pudessem entender, ele usa essa metáfora da videira frutífera, porque onde se fabricava o vinho, ali representava a alegria. Onde se fabricava o vinho, representava a riqueza, suprimento das necessidades do lar. Portanto, todos aqueles que temem ao Senhor, que andam em seus caminhos, eles vão experimentar essa realidade. Eles vão viver essa alegria que Deus, mesmo em tempo de escassez, Ele proporciona a sua bênção. Então, a forma pela qual o salmista estrutura, dá uma ideia de continuidade, porque ele está caminhando para isso mesmo, para a ideia de eternidade. Então, a esposa, a mulher, assim como o homem ou a família que teme a Deus, ela frutifica o tempo todo. A família que teme a Deus, ela não é estéril, mas ela gera frutos. Ela não apenas faz a geração de frutos no sentido de ter filhos,
mas também tudo que vem em tuas mãos, como nós já vimos a respeito do trabalho e da prosperidade, tudo que vem às mãos da esposa que teme a Deus, prospera, enriquece, faz com que as coisas caminhem bem dentro do lar, faz com que o relacionamento com o esposo, com os filhos, se torne algo prazeroso. A mulher, ela busca esse ambiente saudável, esse ambiente qualitativo, e ela não faz com que a sua casa se torne um ambiente pesado, um ambiente onde não há desejo de retorno, nem mesmo dos maridos, quanto menos dos filhos, porque aquele ambiente, por falta de sabedoria e por falta de graça, por parte de um dos membros da família, torna-se um lugar pesado, torna-se um lugar que não faz sentido nenhum, não há prazer de estar ali. Mas a esposa que frutifica, que teme a Deus, ela prepara todo o ambiente para que o fruto do trabalho esteja ali. Então o marido, os filhos, eles têm prazer, eles têm alegria de poder voltar para sua casa e encontrar ali, não uma esposa escrava, não é isso que eu estou dizendo, mas uma mulher sábia, uma mulher que edifica o lar, uma mulher que prepara o ambiente para a chegada daquilo que ela julga ser o mais importante, que é a sua família. Ao contrário disso, há um distanciamento. O contrário disso não faz sentido nenhum. Não há a bênção de Deus, não há o prazer. Então a videira, ela envolve essa ideia de alegria, de ambiente saudável, que dentro daquela cultura, com a produção das uvas, que depois se tornaria o vinho, e o vinho na Bíblia é uma dádiva de Deus, e ele serve com esse objetivo de alegrar os homens. É essa metáfora, é essa ideia que o salmista está fazendo. Então assim é a mulher, ela é vista como uma fonte de alegria dentro do seu lar, onde os filhos, o marido se alegram e desejam estar ali. Então quando o salmista diz isso, ele está dizendo que essa mulher, no interior da sua casa, ele está fazendo aqui um contraponto, ou um contraste com aquela esposa, aquela mulher promíscua, de Provérbios capítulo 7, versículo 11. O texto lá em Provérbios capítulo 7, versículo 11, diz que ela é sedutora, espalhafatosa, e os seus pés não suportam ficar em casa, ela deseja ficar na rua. E aqui ele diz da casa, que a mulher, ela prepara o ambiente. A tua esposa será uma videira frutífera dentro de tua casa. A mulher sedutora de Provérbios capítulo 11, ela não suporta ficar dentro da casa, ela prefere ficar na rua, ela prefere ficar longe da sua família. Não estou dizendo que você não deva sair, que você não deva fazer outras coisas. O que eu estou dizendo é que ela não tem prazer de estar em seu lar, de preparar o ambiente para que o fruto do trabalho do marido, do relacionamento, sejam abençoados. Então a fidelidade da esposa também é uma bênção de Deus. Ela não é sedutora, ela não é espalhafatosa, ela fica na casa, no sentido de preparar o ambiente do seu lar. A família que teme ao Senhor irá bem, porque a esposa, ela frutifica. Então a pergunta que nós temos que fazer para o nosso coração é se você está contente, satisfeito com essa bênção que Deus escolheu para você. Porque tem gente que não suporta mais a casa. Existem mulheres que não suportam mais o marido, não suportam os filhos. Existem homens que não suportam chegar na casa porque não tem prazer, não tem alegria, não é um ambiente que tem aqui os frutos da videira, mas é infrutífero, não faz sentido estar mais ali. Quantas famílias estão vivendo isso e descobriram isso nesse tempo de pandemia? A única coisa que está faltando dentro do seu lar é o temor a Deus, porque se você de fato temesse a Deus, você mudaria seu comportamento. Pessoas que temem a Deus, elas mudam, elas trocam, elas se posicionam, elas querem que a sua casa, que a sua família vá bem, elas brilham os olhos, o coração dispara quando vai dando o horário para que o esposo,
para que os filhos cheguem dentro de casa. É esse tipo de mulher que o Salmo está dizendo, é esse tipo de família, de um homem trabalhador, de um homem que prospera, que leva o fruto do trabalho para dentro de casa, e encontra com a sua esposa. Queridos, eu não estou falando aqui de uma família doriana, que é tudo bonito ali, né? Senta todo mundo na mesa e pega aquela manteiga ruim, essa doriana, né? Eu não gosto da doriana. Não tem nenhum trauma com doriana não, tá? Não estou fazendo sessão de descarrego, mas é ruim. Só que aquele ali é o modelo de família, né? E tantos outros, família Quaker, etc. Não estou dizendo isso. Toda família tem problema. Todo lar tem dificuldade. Agora, se nós tememos a Deus, nós vamos romper com essas barreiras. Se nós tememos a Deus, como o presbítero João Marcelo ministrou no encontro de casais na sexta-feira à noite, nós vamos quebrar esse muro que nos separam. Porque nós vamos nos adaptando a essa nova realidade. Nós vamos nos adaptando à convivência familiar. E aí então, nós aprendemos com a palavra de Deus. E nós vamos nos comportando de uma forma diferenciada. E por fim, em último lugar, os filhos terão uma vida repleta de bênçãos. Amém, queridos? Vamos dizer juntos, os filhos terão uma vida repleta de bênçãos. Amém? Você quer que seu filho seja abençoado? Tema a Deus. A família que teme o Eterno, tudo irá bem. Versículos 4, 5 e 6. Eis como será abençoada a pessoa que teme ao Senhor. Lembra que ele está falando de família. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que contemples a prosperidade de Jerusalém todos os dias de tua vida. Mais uma vez, todos os dias de tua vida está dando aquela ideia de eternidade. Que alcance a felicidade dos filhos dos teus filhos e veja a paz sobre Israel. Esse é o ponto mais importante da mensagem nesta noite. Todos são, mas eu ficaria com esse. Embora nós vimos e aprendemos lá no encontro de casais que não pode anular, que a gente tem dificuldade de falar de nós e falamos dos filhos, né, João Marcelo? Mas é uma realidade. A bênção, nós trabalhamos, nós adaptamos o nosso relacionamento dentro de casa, para que os nossos filhos possam ser pessoas melhores do que nós, possam ser abençoados, e essa bênção, ela permaneça, ela continue, que essa bênção, ela se estenda, e os nossos filhos tenham uma vida repleta de bênçãos. É por isso que os pais trabalham, para deixar alguma coisa para os filhos, né? Comprem uma casa, quem tem condição, para os filhos, comprem um terreno, comprem alguma coisa, sempre vai pensando, privam de sua vida para dar o melhor estudo para o filho, coloca numa escola cara, procura dar uma boa educação, sempre é essa ideia, porque nós estamos pensando em um futuro abençoado para eles. Mas o texto já promete isso. A palavra de Deus, ela traz essa promessa. Então, agora ele vai dizer aqui a respeito da oliveira, das azeitonas, que são era o bem mais valioso. É como se fosse o petróleo nos dias de hoje, né? Porque da azeitona você fazia várias coisas, daquela iguaria, daquela especiaria. Então, é essa a promessa que Deus está fazendo aqui, é essa promessa que está em questão, e aqui é um consumo para a nação, para a vida de Israel, para todos os anos, por todo o tempo, essa completude. Então, os filhos assentados em volta da mesa, como está no verso de número 3, nos transmite essa visão de uma família unida e em paz, de uma família feliz, de uma família equilibrada, vivendo debaixo da obediência, debaixo da harmonia, debaixo de um equilíbrio. E esses filhos, eles vão aprendendo esses princípios, e por causa do aprendizado desses princípios, eles vão se tornando homens bem-aventurados, mulheres bem-aventuradas. Eles são comparados a esse rebento da oliveira ao redor da mesa. E aí então eles vão prosperando, eles vão enriquecendo, eles vão sendo abençoados.
eles vão rompendo ao longo da sua existência. Um pé de oliveira, ele vive mais de 3.000 anos, e ele prospera, todo ano ele dá um fruto, ele é podado às vezes e prospera. Quando você vai para Jerusalém, no Monte das Oliveiras, você vê lá pés, árvores de oliveira, que possivelmente foram tocadas por Jesus, ou pelos discípulos de Jesus no Getsêmani. Percebe a prosperidade, a longevidade, é tudo isso que está prometido no verso número 3, lá no final do 3, e aí ele dá sequência no versículo 4, dizendo que essa prosperidade, ela vai romper, ela vai alcançar gerações. Assim, os nossos filhos são apresentados como seres abençoados, como bênçãos de Deus, como alguém que recebeu algo, uma dádiva, mas para que nós possamos ter esse entendimento melhor e para que os nossos filhos sejam abençoados, depende de nós esse processo, depende de nós darmos essa sequência, essa continuidade, essa amplitude. Somos nós que os ensinamos, porque eles estão ao redor da mesa, e ao redor da mesa, o que está sendo discutido dentro dos lares? O que está acontecendo com a política? Ou com o time de futebol? Ou com não sei o quê? O que está acontecendo ao redor da mesa? O que você está transmitindo aos seus filhos para que eles sejam abençoados? Para que eles vivam uma vida cheia de sonhos, de expectativas, de visão, de projeto? Ou é apenas uma mesa aonde você tolhe, aonde você poda, aonde você não permite expressão, aonde os sonhos não são compartilhados, aonde há o medo, o desrespeito? Ou nós estamos vivendo também essa realidade que não há mais em volta da mesa, cada um pega o seu prato, vai comer em algum canto, cada um senta diante do seu celular e ali fica vendo as coisas na hora da comida? Como que é esse ambiente de sala, esse ambiente educativo, de estar em volta da mesa, a responsabilidade de nutri-los com a palavra de Deus, para que eles cresçam e sejam frutíferas, é nossa, é do casal, é dos pais. A família, ela tem que entender isso, que é nossa responsabilidade transmitirmos esses ensinamentos. E aí você pode pensar, pastor, mas eu não sei, meu irmão, não precisa ser um teólogo para sentar junto com os seus filhos e ensinar coisas boas. Não precisa. Para conversar, para abrir ali um espaço de nutrição, para que as coisas aconteçam conforme a Bíblia nos orientam. Então a promessa, ela é para as próximas gerações. E a pergunta que eu não posso deixar de fazer para você, como responsável pela sua família, você está preocupado com a próxima geração? Você está criando seus filhos para serem vencedores ou para serem derrotados? Porque, dependendo, você não está nem aí. Alguns acham que o fluxo da vida vai fazer com que ele cresça, com que ele amadureça. Alguns jogam os problemas para debaixo do tapete. Outros nem entram nessas questões para ter conflito e manter ali um ambiente saudável dentro do lar, né? Então, eu não falo sobre esse assunto, porque eu não consigo administrar. Meu irmão, se você não consegue, por favor, peça ajuda. Está cheio de gente boa na igreja que pode ajudar, né? Você não confia no seu pastor? Pede para um irmão maduro, o suficiente para te orientar, para falar com você. Mas o importante é nós pensarmos na próxima geração. E a Bíblia aqui fala que a bênção é para os filhos dos teus filhos. A prosperidade, ela vai passar de geração em geração. A prosperidade, a harmonia, a paz no lar, os filhos abençoados, a alegria e tantas outras coisas boas. Tudo isso vem de Deus para aquelas famílias que temem ao Senhor, ainda que seja apenas um membro da família, mas se ela temer a Deus, se ela honrar a Deus, se ela for fiel a Deus, se ela for leal nos princípios éticos, morais, vitalícios da palavra de Deus, Deus promete abençoar até 1000 gerações daqueles que temem ao Senhor. Amém, meu irmão? Vamos aplaudi-lo bem forte nesta manhã por isso. Aleluia!
Glória a Deus. Eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui, por favor, nós já vamos encerrar. Aleluia. Promessa de Deus para os seus filhos. Promessa de Deus. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que contemples a prosperidade de Jerusalém todos os dias de tua vida. Alcançarás a felicidade dos filhos de teus filhos, os filhos dos teus filhos. Então é aquela ideia de você entender que os teus filhos terão uma vida repleta de bênçãos. E essa plenitude de bênçãos, ela vai alcançar os seus netos. E essa plenitude de bênçãos, você vê até lá, né? Vai alcançar os seus bisnetos e você vai ver. E aí vai tataraneto, depende da longevidade que Deus vai nos dar. Eu pretendo morrer com mais de 100 anos. Lógico, só vou ficar dando trabalho também não, né? E vai logo para não dar canseira. Mas se eu tiver saúde, vamos embora. Não tem pressa não. Porque eu quero ver com os meus olhos essa promessa de Deus. Quando nasce um filho, não só os meus, né? Porque, como eu disse na oração hoje de manhã, com função sacerdotal, quando nascem os seus filhos, também é meu filho. E eu vejo ali a resposta de oração. Como é lindo isso, né? O nascimento. E eu estava olhando ali para o Filipinho, o camarada já está andando para lá e para cá, né? Que coisa mais linda, né? O Arthur todo educado. Crianças, né, que a gente... E bonito também o camarada, todo estilosão, está igual o pastor dele. E a gente vê a promessa de Deus se cumprindo. Prosperidade. Crianças lindas, saudáveis. O Vinícius dorme lá em casa e eu olho para ele e eu tomo susto, porque o bicho é grandão agora, né? Não é mais pequenininho. Na verdade nunca foi, né? Mas quando eu conheci o Vini, eu fui visitar com o João José lá na casa da irmã Noemi, ela estava lá. E só estava ela, o Vinícius, acho que o Paulo não estava. E eu fui com o João José, a Miriam, foi uma das nossas primeiras visitas, e o Vini queria conhecer o novo pastor dele. Mas ele estava escondido, estava com vergonha. Aí ele me viu, ele vazou para o quarto. E hoje cedo, eu vi ele lá em casa de manhã, eu comecei a lembrar dessa história, né? E você vai vendo a prosperidade. Porque quando eu estava fazendo essa mensagem, Deus vai falando ao meu coração, né? E Deus vai mostrando essa realidade, e o quanto Ele é fiel, e o quanto vale a pena, e o quanto a promessa se cumpre. Porque com certeza, a irmã Noemi, o pastor Macir oraram para que isso acontecesse. O Macir não está vendo, mas a Noemi está vendo essa prosperidade, porque a palavra de Deus ela é fiel. E tantos outros que são avós, né, Zorilda, Lainha, percebe? Você vai vendo, né, Elza? Você vai vendo essa bênção de Deus passando, alcançando os filhos. E se a gente for longe, viver mais, a gente vai ver isso repetir lá no outro. Quando nasce já é um milagre, porque quantos não nascem, né? Você vai vendo a bênção de Deus. Outro dia eu fui ali na casa do Joel levar um remédio lá para Rita, e aí eu fui chamar ali a irmã Aurora e quem estava lá, a Marcela. Já está grande a bichinha, né? E a Aurora fica longe da gente, ela não chega perto, está com medo do Covid. E a Marcela, ela é muito amorosa, aquela menina, né? Eu falei, caramba, olha o tamanho que está essa bichinha. Esperta que só vendo. Eu não vi o Samuel, mas eu vi a Marcelinha. Isso traz muita alegria no meu coração, porque eu percebo a promessa de Deus se cumprindo na vida de vocês. Então continue temendo a Deus.